Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas e entrando aí no capítulo 24, último capítulo deste Evangelho. Creio que será necessário 2 vídeos ou até 3 para concluir este Evangelho. Lembrando a vocês que eu tenho uma playlist com todos os demais vídeos expondo este Evangelho de Lucas. São 90 vídeos ao todo, somente no Evangelho de Lucas. Eu vou deixar no card acima para que vocês possam assistir. Vamos lá então. Está aí, ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lembrando que no último vídeo eu disse que as mulheres, elas seguiram a Jesus para ver onde José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, haviam colocado o corpo de Jesus. E elas foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, passou o sábado, inclusive você for olhar aí, vai no primeiro dia aí, primeiro mesmo, primeiro dia da semana. A semana aí é sabaton, ou seja, 7 dias. Então, no primeiro dos 7 dias, então, que ele quer dizer, no primeiro dos 7 dias, que é o primeiro dia da semana, foram elas ao túmulo levando os aromas aí, aromas aí é tempero, perfume que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Olha aí, e encontraram a pedra, litos é o substantivo, a pedra removida. A palavra removida aí é apocolio, melhor dizendo, rolado. Então, eles haviam rolado a pedra da entrada do túmulo. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, elas viram a pedra rolada, provavelmente uma pedra redonda que ficava ali na porta do túmulo, impedindo a entrada de alguém. Então, quando elas chegaram, a porta do sepulcro já estava aberta. Então, como estava aberta, elas entraram, mas elas não encontraram o corpo de Jesus. E aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Perplexo aí, o verbo diaporel, esta palavrinha grega aqui, ó. Diaporel, esse verbo aí que está no presente, na voz passiva, no infinitivo, significa estar totalmente perdido. Ou seja, elas ficaram perdidas. E agora? O que vamos fazer? Nós preparamos o perfume e agora o corpo não está mais aqui. O que aconteceu? Interessante que Jesus havia falado que ele morreria, mas depois ressuscitaria. Só que parece que nesse momento aqui da história da humanidade e também da narrativa bíblica,
O povo ainda não tinha uma noção muito clara a respeito de ressurreição, a pessoa ressurgir dos mortos. Por isso que elas ficaram perdidas. E aí, nesse exato momento, apareceram ali dois varões de vestes resplandecentes. Varões aí é Aner. Aner aí é um homem, dois homens. Com vestes aí é vestuário, resplandecentes. Astrapto é o verbo que brilha, ou seja, com vestes brilhantes. Astrapto é brilhantes, vestes brilhantes. Estando elas, então veja bem, isso não é normal. Dois homens de vestes brilhantes, que brilhavam. Elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Então elas ficaram com medo. Em Fobos estarei cheio de medo, cheio de terror. Então, nesse exato momento, elas baixam os olhos. Não tiveram assim a coragem de fitar os olhos naqueles dois homens, os quais as suas vestes brilhavam. E estes dois homens, eles perguntam: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Faz uma pergunta. Claro, elas não tiveram condições de responder. E eles respondem. Eles fazem a pergunta e respondem: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Veja bem, lá em Mateus 16, 21 diz o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele já havia falado a respeito da ressurreição. Lá em Mateus, ele já começou a mostrar para os seus discípulos que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Lá em Marcos 8,31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos também 9,31, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Então, veja que aqui no próprio Evangelho também de Lucas, lá no capítulo 9, versículo 22, ele diz dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, ele estava alertando. Então, os anjos, eles trouxeram a memória daquelas mulheres: olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressuscitou aqui é gueiro, é despertar da morte, é despertar do sono também significa essa palavra grega, esse verbo. Mas aqui, o egueiro, que está aí no aoristo, na passivo indicativo, o aoristo na língua grega é um pretérito, é passado. Então ele ressuscitou, ou seja, algo que aconteceu, ele já não está mais, o corpo dele não se encontra aqui. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Quando disse, olha aí, e aí ele traz a memória das mulheres, o que lhe importa, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Foi o que eu li
os textos que Jesus, ao longo do seu ministério, ele advertiu aos seus discípulos que ele seria morto. E agora os anjos, eles estavam trazendo à memória daquelas mulheres as palavras de Cristo. Então, olha o 8. Então se lembraram das suas palavras. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então veja bem que juntamente com os 11, porque Judas ele já tinha morrido, ele morreu, e agora ficaram os 11. Mas só que juntamente com os 11, não estava somente os 11 naquele cômodo fechado. Existiam mais pessoas. Ali, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Olha aí. Agora vai dizer quem eram as mulheres. Eram Maria Madalena. Maria Madalena aí o nome Maria é de nome hebraico, que é Miriam, e significa sua rebelião. Maria é Maria, o nome hebraico. E Madalena também é uma palavra que significa aí de Magdala. E Joana, Iona, e Maria, mãe de Tiago. Então, Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Então, provavelmente aqui a esposa de Zebedeu, que é a mãe de Tiago, que foram também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então, aqui cita, ou seja, tinha mais mulheres com elas quando elas foram ao túmulo. Mas a Bíblia cita essas 3 aqui. Também as demais que estavam com elas, estavam onde? Lá no túmulo, e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Mesmo Jesus falando diversas vezes que ele seria entregue na mão das autoridades religiosas, ele seria morto por eles, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não acreditaram. As mulheres também foram lá. Quando elas foram no sepulcro para ungir o corpo de Jesus, elas foram no intuito de encontrar o corpo dele lá, porque elas não deram crédito naquilo que o Senhor havia falado. Quando o anjo refrescou a memória delas, então elas acreditaram. Até porque quem falou, os homens que falaram isto eram homens que as suas vestes brilhavam. Isso não é normal. Ninguém tem uma veste que brilha, a não ser um ser angelical. Então, quando elas chegam e anunciam isso, mesmo sendo várias mulheres, não somente as 3, que é a Madalena, a Joana e a Maria, mãe de Tiago, não somente essas 3, mas as demais que com elas estavam. Então, foram um bando de mulheres. E mesmo sendo esse grupo de mulheres, elas não acreditaram. Era um delírio. Delírio aí, a palavra leros, conversa tola, sem sentido, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Mas o Pedro acreditou. Alguém chegou, é o delírio, mas se o Pedro não tivesse acreditado, ele nem ia levantar do lugar ou se deslocar daquele lugar e ir até o sepulcro. Mas o Pedro, porém, levantando-se, então levantando aqui porque ele estava provavelmente assentado, e correu ao sepulcro. Ele correu, ou seja, então ele estava ansioso para saber se realmente aquilo que as mulheres haviam dito era verdade, porque ele acreditou na palavra das mulheres. E, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido.
Lá em João, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Quem que é o outro discípulo? João. Mas João, ele não gosta de citar o próprio nome, mas ele fala isso, o outro discípulo. Diz que é o discípulo a quem ele amava. Os dois foram então lá. Então ele correu, foi ao sepulcro, abaixando, viu os lençóis aí, otonion, um pedaço de linho, e ele ficou maravilhado. Maravilhado é a palavra grega, um verbo, taumazo, que é surpreendido, admirado do que havia acontecido. E vamos mais à frente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Interessante esta passagem aqui, do versículo 12, que está aí nesse capítulo. Esses 2 discípulos que parece que eles foram embora ali, perderam as esperanças. Esse espaço esse caminho aí, 60 estádios, equivale a 11 quilômetros, não é tão distante assim. O estádio, ele em torno aí de 185 metros, a distância aí de 185 metros, e 60 estádios vai dar em torno de 11 quilômetros, e a aldeia Emaús ficava ali próximo, uma vila chamada Emaús, então 11 quilômetros ali de Jerusalém. Então eles estavam indo embora e iam conversando a respeito das coisas que aconteceram. E eu vou ficando por aqui porque eu quero falar com detalhes a respeito da conversa desses 2 homens que estavam indo para Emaús. Então vou ficando por aqui. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então eles estavam conversando a respeito daquilo que havia acontecido em Jerusalém. Mas eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre o que os 2 discípulos caminho de Emaús estavam falando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.